Um piloto decidiu falar. Ele revelou detalhes de um esquema de jatinhos usados pelo PCC. E nesse relato aparecem dois caciques da política, líderes do Centrão. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e o senador e presidente do Progressistas, Ciro Nogueira. O piloto disse à Polícia Federal que Rueda era mencionado como dono de parte das aeronaves. Um grupo muito forte, cabeçado pelo Rueda, que vinha com muito dinheiro que precisava gastar. Aviões registrados em nome de empresas de fachada, operados por um fundo de investimento e usados em negócios de lavagem de dinheiro. No mesmo relato, ele descreve um voo feito em agosto de 2024, quando ele transportou uma sacola de papelão que, segundo ele, parecia estar cheia de dinheiro vivo. No mesmo dia, os passageiros disseram que iriam se encontrar com Ciro Nogueira. As imagens dessa sacola foram mostradas ao ICL Notícias. Você fez um vídeo dela que você nos mostrou, é esse dia, dessa sacola. Isso, eu fiz aquele vídeo no intuito de demarcar que eu não estava maluco. E o conteúdo foi confirmado à Polícia Federal. Rueda diz que não tem jatinhos. Ciro Nogueira nega qualquer envolvimento, afirma que abriu seus sigilos à Justiça e processa o ICL por danos morais. O caso expõe como a ligação entre política, negócios privados e o crime organizado continua sendo um dos maiores desafios para a democracia brasileira. A reportagem investigativa completa você acompanha em iclnoticias.com.br. Sexta-feira, 19 de setembro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes que está começando. Aqui você já sabe, de segunda a sexta-feira a gente vai analisar uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o jornalista do Alma Preta, também é jornalista investigativo, nosso colaborador aqui do ICL e escritor, que é o Flávio Veme Costa. Flávio, prazer te receber mais uma vez. Boa tarde, Gabi. É sempre um prazer estar falando com você. Obrigado pelo convite. Bom, antes de mais nada, quero dar, assim, o meu parabéns para toda a equipe. Obrigado. do ICL, você, Leandro Demore, César Calejon, Alice Maciel, o Thiago Ardi também, que foi uma colaboração com o UOL por essa reportagem. E acho que para a gente começar a nossa conversa, vamos entender esse personagem que surgiu com todas essas histórias. Aí a gente vai puxando cada um desses fios. Certo. Quem é o Mauro Motozinho, que deu essa entrevista exclusiva para vocês aqui no ICL, que é um piloto? O que ele contou para vocês e o que isso tem a ver com aquela mega operação há pouco tempo atrás, envolvendo PCC, Faria Lima, adulteração de combustíveis? Gabi, Mauro é um piloto de avião, como você disse, de 38 anos. Ele tem uma experiência profissional de cerca de 15 anos. Ele é filho de piloto, né? Ele sempre trabalhou na aviação executiva, ou seja, aviação particular, digamos assim. E ele trabalhava desde novembro de 23 na empresa chamada Táxi Aéreo Piracicaba, que é uma empresa que tem entre os seus clientes vários empresários e políticos. Desde o começo do seu trabalho nessa empresa, ele fez voos com dois empresários. Mohamed Hossein Morad, conhecido como Primo, e Roberto Augusto Leme, conhecido como Beto Louco. São empresários da área de combustíveis que há anos são suspeitos de ser integrantes do PCC, ou de pelo menos lavar dinheiro para o PCC, né? O primeiro comandante da capital, a maior facção criminosa do país. Com o tempo, o Beto também se aproximou do dono da empresa, da TAP, né? O Epaminondas Madeira. Ele também é um personagem importante. Ele é também um personagem importante. E nas conversas com o Epaminondas, ele começou a ter acesso a informações sobre os negócios em que a empresa estava envolvida. Então, ele começou a saber que havia políticos, né, que eram sócios, né, segundo o relato dele, de aviões que a empresa operava, e que esses empresários, né, o Beto Louco e o Primo, também tinham aviões junto com a TAP, né? E ele começou não só
a receber informações sobre negócios, negociatas, mas também a presenciar alguns fatos estranhos. Nessas atividades que ele exercia para a TAP. Por exemplo, ele já voou mais de 30 vezes com o Beto Louco e com o Primo, né? E ele, quando chegou, ele recebeu a informação de que o Rueda, Antônio Rueda, que é o presidente da União Brasil, tinha aeronaves na empresa, né? Tinha aeronaves que a empresa operava. Com o tempo, isso foi tornando... Essa situação foi deixando ele cada vez mais indignado, né? Ele explica, né, na reportagem que nós fizemos, que ele teve uma reviravolta, porque no começo ele não ligava tanto, mas depois ele mudou, né, de concepção diante da vida. E em um determinado momento ele resolveu falar do que ele sabia. Então ele procurou o César Calerron, que é o jornalista do ICL. O Calerron colocou em contato com o Leandro Demore, que é o diretor de jornalismo do ICL, e eles começaram a conversar sobre o que o Mauro tinha presenciado. E aí, esse trabalho de jornalista investigativo que eu entrei, né, posteriormente, junto com a Alice, Maciel e com o UOL, resultou nessa série de reportagens que nós publicamos hoje. Isso aqui pra gente também pegar, você passou por alguns nomes que são muito importantes e também por alguns episódios que ele contou. Qual a relação dele com o Mohamed Hussein Mourad, que é conhecido como Primo? Se a gente puder explicar um pouco melhor esse personagem. E também com o sócio do Mohamed, que era o Beto Louco, o Roberto Augusto Leme da Silva. O Primo e o Beto Louco, eles são donos de várias empresas na área de combustíveis. Que elas atuam em toda a cadeia produtiva do combustível. Então, postos de gasolina, produção de gasolina, botijão de gás. Então, eles atuam em todas essas setor de combustíveis com várias empresas. E essas empresas, elas têm uma certa estratégia, digamos, não muito honesta. Elas não pagam impostos e com isso elas conseguem oferecer ao consumidor preços mais baratos da gasolina, por exemplo, né? E isso é uma concorrência desleal. Ao mesmo tempo também, eles adulteram esse produto que eles vendem ao consumidor. E há anos eles já são conhecidos por essas práticas no mercado, né? E já há anos há investigações que apontam que eles são associados ao PCC. Então são dois empresários suspeitos de uma integração, digamos assim, com o PCC. E o Mauro, ele fazia as viagens de voo com o Beto e com o Mourad. Então ele tinha essa relação, ele ouviu muitas conversas dos dois, com funcionários, com Epaminondas. Então ele tinha uma certa proximidade com esses dois empresários, então ele testemunhou vários, digamos, episódios em que eles estavam envolvidos. É importante ressaltar que esses dois nomes, eles aparecem, eu falei isso, mas eles aparecem naquela mega operação que envolve não só a Polícia Federal, contra o PCC, enfim, fintechs também, e esse sistema de adulteração dos combustíveis, justamente que eles são dois atores importantes. Certo, há menos de um mês houve 3 operações que foram deflagradas simultaneamente. A Carbono Oculto, do Ministério Público de São Paulo, a Quasar e a Tank, da Polícia Federal. Todas elas tinham como alvo o Beto Louco e o Mourad, que fugiram, eles estão foragidos, eles não foram presos. E elas revelaram esse esquema sofisticado de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, mas também a atuação junto ao Fundo de Investimento da Faria Lima. Então, Beto Louco e Mourad são, como eu disse, foragidos da justiça. E o que a nossa investigação jornalística mostrou é que esse esquema é possível que ele seja mais amplo, porque envolve um mundo político, né? Parte das revelações do Mauro se referem ao Antônio Rueda, como eu já disse, né? O Antônio Rueda teria também sociedades em jatinhos com o Epaminondas na táxi aéreo Piracicaba, e ele presenciou, estava num voo em que uma sacola de dinheiro foi levada ao Beto Louco, em tese, para o senador Ciro Nogueira, né? Então são essas 2 maiores revelações do depoimento, né, que o Mauro deu a gente, em primeiro lugar, mas também ele já prestou depoimento à Polícia Federal.
Isso é fundamental que você traz. Na verdade, duas coisas. Primeiro, porque essa operação, ela mostrou como também a facção atua em diversas frentes. A gente acompanha, enfim, ao longo desses últimos anos. Mas não é só a questão do crime, mas no fluxo de capitais aqui de São Paulo, quando a gente olha especificamente para essas fintechs da Faria Lima. E agora vocês estão puxando mais um braço dessa história, que é um braço político importante. Assim, não existe crime organizado sem a entrada desses criminosos no mercado legal. Crime organizado significa, não é boca de fumo em favela, é lavagem de dinheiro sofisticada. É isso que as máfias italianas fizeram, é isso que as máfias nos Estados Unidos fizeram. É o caminho natural de toda a organização criminosa que se eleva ao patamar de máfia. Então isso não é uma novidade em si mesmo. Isso é digamos, um padrão natural de crescimento em todas as sociedades em que se observa a atuação de narcotraficantes. Isso foi a primeira vez que a gente falou da Faria Lima numa operação, né? Realmente, uma investigação sendo colocada com o nome desses bancos, né? Com a relação desses bancos até, inclusive. No primeiro lugar, assim, para mim, que já atuo há muitos anos, o que me espantou foi a amplitude, o número de fundos de investimentos, mas não o fato em si. Assim, quem conhece, assim, minimamente de crime organizado, de mercado financeiro, sabe que há uma relação ali por debaixo dos panos, mas é uma relação assim que é quase, digamos, natural, sacou? Não existe crime organizado sem ajuda e sem essa entrada desses grandes operadores financeiros, sacou? É só, assim, quem quiser, é só pesquisar em qualquer, a história do crime organizado na Itália, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, em que a máfia, ela se eleva, né? Ela vai atrás de contratos públicos, ela vai atrás de grandes operadores financeiros para lavar esse dinheiro, ela vai se inserir no mercado legal para dar uma capa de respeitabilidade. Então, assim, o que o PCC está fazendo é o caminho natural de toda a organização criminosa. Não à toa, quando essa operação foi deflagrada, essa mega operação, na verdade, pelo tamanho dela, a gente comentou, bom, aqui em São Paulo, para quem mora em São Paulo, todo mundo passa na frente, esse lava-jato aqui é do PCC, esse posto aqui de combustíveis é do PCC, é muito comum. E às vezes é mesmo, né? Adegas de bebidas, assim... É que é isso, o PCC começou com posto de gasolina, adegas, né, pequenos negócios, e aí é isso, quanto mais dinheiro, maior a necessidade de sofisticar essa lavagem de dinheiro, né? E assim, eu vou repetir aqui, talvez, tô sendo meio repetitivo, mas assim, era um passo natural, sabe? Chegar nos grandes fundos de investimentos, né? E aí a gente olhar para essa reportagem que vocês trazem com o depoimento do piloto, do Mauro, o Mauro Matosinho, ele diz que ele fez o transporte dos parentes do Beto Louco pro Uruguai na véspera dessa mega operação. Não foi isso? Isso é quase uma prova de que houve vazamento. Exatamente. Ainda não se sabe como essa operação foi vazada, mas pense, os dois maiores alvos eram o Beto e o primo. Eles não foram presos. Vários outros operadores financeiros também não foram presos. Assim, é impossível, assim, que essa operação tenha sido vazada. E essa viagem que o Mauro relata é uma prova, até porque assim, os parentes do Beto estavam ansiosos, tristes, sabe assim, eles não estavam no seu comportamento habitual, né? E eles, na segunda-feira, marcaram a viagem, e na quarta-feira a viagem foi realizada, e a operação foi deflagrada no dia seguinte. Então, assim, pra mim, assim, é uma prova incontestável de que houve vazamento da operação. Isso é fundamental, esse ponto que você traz aqui. E um outro é sobre o banco que fazia o pagamento, né, o salário do Mauro. Você vê que tudo tá conectado, né? Tem o BK Bank, que é um banco que foi apontado um dos bancos, né, que foi apontado pela Polícia Federal e Ministério Público como um dos operadores principais do esquema, né? E esse banco pagava o salário do Mauro, né? E a gente tem as provas, inclusive. Eu recolhi com o Mauro os contra-cheques e os comprovantes de transferências bancárias, né? E foi esse seu trabalho, né? Até acho que é interessante, Flávio, você explicar aqui que você pegou o depoimento do Mauro Matosinho e você foi fazer todas as checagens para ver se batia com o que ele estava contando para vocês, né? A gente checou
o relato pessoal dele sobre a questão da doença que ele teve, o câncer. Nós checamos a vida judicial, digamos assim, dele. Eu, Alice Maciel, o Thiago Erdi. Nós tentamos também encontrar conexões e indícios do que ele estava falando sobre os aviões, né, tanto da Copap quanto do Rueda. Nós apenas não reveiculamos, digamos, a entrevista dele. Nós checamos para ver se havia incoerências, e não há. É um relato incoerente. É claro, né? Ele é uma testemunha, né? Então a visão dele é limitada dos acontecimentos. Ele não é um delator, ele não é um criminoso. Ele não participou do esquema. Ele era apenas um piloto que fazia o trabalho dele. Ele levava... O chefe dele mandava, leve Beto Louco para Brasília. E ele levava. Ele não era um observador participante, né, da história. Isso. E também bate com um depoimento que ele prestou para a Polícia Federal, Sim, nesse caso. Como é que tá? Em que pé que tá essa investigação também? A gente ainda não tem tanto informações assim, porque tá, né, é uma investigação sigilosa. Mas o que a gente pode dizer, o que ele falou pra gente, em primeiro lugar, falou pro Demore, pro Calerron, e depois uma nova entrevista, as mesmas informações ele passou pra Polícia Federal, que tá investigando a veracidade, né, das informações que ele passou. E esse depoimento, você falou, primeira vez que ele falou com a gente, isso também é importante para quem não acompanhou, ele tinha sido a fonte, vamos dizer assim, no jargão jornalístico, ele tinha sido a pessoa que falou anonimamente com o ICL na primeira reportagem que a gente publicou. Foi uma decisão para proteger a fonte. O jornalista tem a obrigação de proteger a fonte. Naquele momento, a gente nem sabia, o Demore e o Calerron, nem sabiam que havia essa operação, que essa operação seria deflagrada. Eles falaram dias antes dessa operação, ou seja, eles gravaram essa entrevista sem saber que haveria uma operação dias depois. E naquele momento, o Mauro pediu que o nome dele não fosse veiculado. Então a gente optou por usar essa expressão fonte anônima para proteger o Mauro, né? A gente está falando aqui de crime organizado, a gente está falando de pessoas com alto poder político e empresarial, sacou? Então, é nossa obrigação proteger a fonte, sacou? É claro que isso gerou críticas, mas assim, é o trabalho jornalístico, você tem que proteger sua fonte, sacou? É uma obrigação sua. Com certeza. E como é que foi isso? Porque, primeiro, eu quero entrar nessas afirmações dessa primeira reportagem. Era de um voo de passageiros, segundo ele, relato dele. Eles iam encontrar o presidente do PP, o Ciro Nogueira. O que ele relata? O chefe dele, Epaminondas, que possivelmente também participou do voo, ele estava com um copiloto, afirmou para ele, vai ter um voo do Beto para Brasília, e nesse voo vai ter uma sacola, essa sacola precisa ser especialmente cuidada. Quando o Mauro fala, quando o Epaminondas fala isso, ele quer indicar, ali tem algo de valor, ali tem dinheiro, né? E o Mauro já estava desconfiado, né, do que estava acontecendo, porque ele tinha visto notícias sobre o primo, sobre o Beto, né, associados ao PCC, né? Ele grava, né, a sacola, a sacola tem uma sacola de papelão, com um envelope pardo contendo um valor pesado, né, algum objeto pesado. Para ele fica claro que ali tem dinheiro vivo, né? E durante o voo, o Beto Louco fala várias vezes senador Ciro, refere-se a um Ciro várias vezes. E é importante falar, o Beto fala senador Ciro, né? Só há um senador Ciro Nogueira. Quando eles chegam a Brasília, o voo vai de São Paulo, passa pelo Rio, do Rio vai a Brasília. O Beto Louco estava completo de funcionários, um deles pega a sacola, entrega ao Beto Louco, eles saem de carro, né, do hangar lá do terminal de Brasília. Quando eles voltam, uma das pessoas que estão com o Beto liga para o piloto que estava ao lado do Mauro e diz, estão voltando do Senado, estão voltando do gabinete. Então é isso que ele relata, que eles levou uma sacola de dinheiro que estava guardada no toalete, que o Beto deu a entender, informou que durante o voo que iria encontrar o senador Ciro Nogueira. O Beto, ao sair desse avião, pega essa sacola e sai, e volta um dos funcionários do Beto dizendo que voltaram do Senado. Essa é a informação que o Mauro testemunhou e o que ele relatou pra gente, né? E o Matosinho, ele também acrescentou mais detalhes na história nessa segunda entrevista que ele deu a vocês. É isso, ele mostra, ele fala, né, como ele gravou, ele fala, ele mostra
prints de WhatsApp em que o Epaminondas faz menções ao Beto. Ele mostra o diário de bordo do voo, mostrando que o voo aconteceu. Então, assim, ele mostrou várias provas, né? Que mostram que a história dele tem coerência. Claro, há lacuna nessa história. Mas, como eu disse, ele é uma testemunha. Então, a visão dele é limitada. Ele não é um criminoso que está delatando, né, um fato que ele participou, né? Sim, e tem conversas também entre ele e o Epaminondas. Sim, que cita o Beto, e assim, o Epaminondas chega a fazer uma certa menção, que o Beto não tá pagando, estou carregando nas costas sozinho, ou seja, carregando o quê sozinho? Um negócio, né? Com sócios, é isso, né? Tem ali umas expressões que demonstram uma proximidade entre Epaminondas e o Beto e o Mohamed. Importante. E quando a gente olha pra TAP de novo, a gente puxa um outro personagem pra história, um outro político relevante, que é o presidente do União Brasil, o Antônio Rueda. O Matosinho, o que ele diz sobre ele ser o verdadeiro dono de algumas aeronaves da TAP? Vamos só lembrar um pouco, né? Antônio Rueda é um cara de bastidor, nunca concorreu a nenhum cargo eletivo. Chegou através de questões, né, digamos assim, de briga de bastidores à União Brasil. Ele é muito próximo do senador Ciro Nogueira, que é o presidente do PP. Os dois partidos fundaram uma federação partidária, que é a maior força do Congresso atualmente, a maior força do Centrão. E o que o Mauro diz? Quando ele chega na TAP para trabalhar, ele ouve que um dos aviões que estavam naquele, né, que a empresa operava, era do Rueda. Então ele associa ele ouve que um dos jatos que eram operados pela TAP pertencia ou tinha participação do Rueda, que era chamada de Ruedinha entre os funcionários da empresa. Tempos depois, no começo do ano, o Epaminondas afirma para ele que um grupo liderado por Rueda, estava precisando gastar dinheiro, uma quantidade muito grande de dinheiro, e que a opção era comprar aeronaves. E várias aeronaves, 3 aeronaves na verdade, foram compradas nos últimos meses. É claro que não há, nesse momento, nenhuma... As aeronaves não foram compradas no nome do Rueda, né? Até porque ele teria que explicar, né? Porque a aeronave é um bem muito caro, né? Mas, segundo ele, o Epaminondas, várias vezes, em várias conversas com ele, dizia que essas aeronaves eram do grupo liderado por Rueda e que eles precisavam comprar, aumentar, digamos assim, o plantel de aviões da empresa, usando esse dinheiro que o Rueda precisava gastar. É importante. E você falou aqui muito rapidamente sobre essas questões de bastidores do Rueda. Ele é envolvido com muitas polêmicas, vou usar aqui uma palavra bem amena, com Antônio Bivar, que é um rival político dele e que no passado foi bastante aliado. Na verdade, ele era um afilhado político do Bivar e... envolvendo incêndio de casa e tudo. Usando uma expressão, digamos, conjugal, ele traiu o Bivar, ou pelo menos o Bivar se diz traído. Ele se aliou a uma ala do União Brasil, que é do Ronaldo Caiado, o governador de Goiás, o prefeito de Salvador, Assemineto. E ele foi elevado ao cargo de presidente do União Brasil. Houve várias trocas de acusações, casas queimadas. Mas o importante é que o Rueda também, ele exibe um padrão de vida, ele ostenta a riqueza. Ele tem carros importados, ele mora numa mansão em Brasília, né? E há uma desconfiança sobre de onde vem esse dinheiro dele, né? E o trabalho dele como advogado justificaria esse tamanha riqueza, tamanha ostentação de riqueza, né? E só para complementar e a gente fechar, o Antônio Rueda também apareceu, né, nessa operação da Polícia Federal. Não, né? O que se sabe é que o relato do Mauro cita o Rueda as mesmas informações que o Mauro passou pra gente e o Rueda está entre os investigados, né? Agora, ele está investigado na operação... dentro da Operação Carbono Oculto. Não, Carbono Oculto é da MP. Ele está investigado dentro da Operação Tank da Polícia Federal, né? É bom deixar isso bem claro, né? Mas isso é isso. A gente não sabe ainda o que a Polícia Federal avançou e tudo. Mas o que a gente pode dizer com certeza é o que o Mauro falou pra gente, o Mauro falou pra a Polícia Federal. Isso é um fato.
E acho que bate também com as investigações e aí, enfim, todos os fios acabam... Aí cabe à Polícia Federal, né, avançar e fazer o trabalho dela, né, assim, pra ver se realmente o que o Mauro fala vai revelar, né, todo esse, digamos, essa rede, né. Mas há explicações a ser dadas por esses políticos, né. E aí, se a gente for pensar que na véspera da matéria foi aprovada, né, a PEC, né, chamada PEC da blindagem, que incluiu como foro privilegiado presidentes de partidos que não tem, né? O Rueda não tem cargo político, ele não tem cargo eletivo, né? Assim, é estranho, né? Uma coincidência, né? Assim, tem a operação, a deflagração da operação, tem a nossa investigação jornalística, né? E aí, de repente, não só tem a PEC da blindagem, essa corrida, né, para aprovar, e tem esse jabuti, digamos assim, que é o benefício para o presidente de partidos. Né? Isso é bastante importante de você falar, Flávio. Ainda bem que você tocou nesse ponto, porque ele está um pouco escondido. Não que, enfim, os outros pontos são bastante importantes também, né? Para os parlamentares, de blindagem dos parlamentares, mas esse é um que não está sendo tão observado e tão falado. Eu acho que nossa reportagem, ela talvez explique um pouco por que esse item foi colocado, né? Assim, por que o presidente de partido político tem que ter foro privilegiado? Por que foi incluído na PEC da blindagem? Eu acho que me parece óbvia a relação, né, entre o que a gente estava investigando, o que a PF está investigando também, e o que foi aprovado pela Câmara, né? É um questionamento importante que você traz aqui. Obrigada, Flávio. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês e a gente vai continuar acompanhando esses desdobramentos todos. Obrigado, Gabi. Sempre gosto de receber aqui. Também sempre gosto de vir. Até mais. E eu quero lembrar você também que, além da nossa reportagem no nosso site, clnoticias.com.br, além dos nossos canais, a gente tem também a nossa revista digital semanal agora, que é a Revista Liberta. Batemos 15 mil assinaturas e você pode ser mais uma dessas pessoas. É um espaço onde a gente vai continuar fazendo o nosso jornalismo, que é um jornalismo crítico, aprofundado e com artigos bastante interessantes. Você pode acompanhar, você vai lá em revistaliberta.com.br. Se você ainda não é assinante, você pode acessar agora para fazer parte dessa comunidade que continua crescendo. A matéria de capa dessa nova edição é assinada pelo James Green, pelo Leonardo Trevisan e o Jamil Chad, Estados Unidos, Democracia em Ruínas. Então você não pode perder. Agora tem o Mercado Investimentos na sequência, o Rolê ICL, e você acompanha em detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.